Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Leonardo, muito obrigada, muito bom dia, Dr. Leonardo. Continuando, como a gente vem aí há vários sábados falando da questão do direito do consumidor. Nós falamos já sobre a questão de inscrição do nome indevidamente no Serasa. Exato. Hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai falar de quem realmente está devendo, de quem realmente está com o nome, não está com o nome indevido, está com o nome escrito no Serasa e realmente deve, devo, não nego. Pago quando puder. Ou ainda, pago, nego, não pago, negarei quando puder. Então, o doutor Leonardo vai estar aqui falando hoje também que direitos nós temos, que deveres nós temos sobre o nome escrito devidamente nos órgãos de proteção de crédito. Você bem colocou já, eu já trouxe esse tema aqui, mas relacionado à inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo de crédito. Hoje eu quero trazer para quem nos assiste a inscrição devida, ou seja, o consumidor realmente tem um débito e ele às vezes não sabe quando é que essa dívida pode ser inscrita, quanto tempo o nome dele pode permanecer no cadastro restritivo de crédito. Então assim, com essa crise que assola o país durante esses anos, aumentou consideravelmente o número de pessoas que foram incluídas nesses cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, o CADIM, que é um restritivo de crédito federal, por inadimplência. Aí quem está me assistindo pode perguntar, mas Leonardo, quando é que a empresa ou o prestador de serviço que eu contratei pode inserir meu nome? Existe um prazo depois que eu não paguei a dívida? Por lei, no dia seguinte ao vencimento, o prestador de serviço ou a empresa pode colocar o que a gente chama de apontamento, pode levar a esses cadastros o seu nome no dia imediatamente seguinte ao não pagamento da dívida. É que todo mundo tem a ideia de que tem um prazo mínimo, E Exato. Não existe então. Venceu. Se venceu hoje, não deu um dia útil, óbvio, o nosso programa é no sábado. Se venceu numa sexta-feira, por exemplo, o primeiro dia útil é a segunda-feira. A empresa ou o prestador de serviço que você contratou, se você não pagou no vencimento correto, ele já pode levar o apontamento para esses cadastros restritivos de crédito. Mas essa é a prática comum no mercado? Não é. Geralmente as empresas, até com uma prática de boa vizinhança ou de boa fé, para demonstrar que ele efetivamente quer manter um bom relacionamento com o consumidor, ele geralmente entra em contato ou por telefone ou por e-mail, de forma administrativa, tentando receber o seu crédito antes de inserir o nome do consumidor nesse cadastro. Mas, eu volto a repetir, não há essa necessidade. Isso é uma prática comum das empresas. Elas procuram primeiro, administrativamente, receber o seu crédito. Em não conseguindo, aí geralmente elas remetem isso para esses cadastros, para os cartórios, também. E geralmente o consumidor ele recebe uma correspondência dando-lhe um prazo de 10 dias, geralmente de 10 a 15 dias, para que ele pague a sua dívida para não ter o seu nome inscrito nesse cadastro, certo? Aí outra pergunta que surge: quanto tempo meu nome permanece nesse cadastro ou pode permanecer nesse cadastro? Veja bem, o seu nome, você que está me assistindo agora, o seu nome só pode permanecer num cadastro restritivo de crédito no máximo 5 anos. Mas Leonardo, esses 5 anos conta da onde? Conta a partir do momento que meu nome foi inscrito no cadastro? Não. Os 5 anos se conta da data que a sua dívida venceu, ou seja, o primeiro dia seguinte à sua dívida começa a contar os 5 anos. Ou seja, se eu tenho uma dívida de 1 ano atrás vencida, mas a empresa resolve só agora inscrever o meu nome num cadastro restritivo de crédito, o meu nome só vai poder permanecer lá por 4 anos, porque 1 ano da dívida já passou.
um ano já passou. Então meu nome só vai poder ficar inscrito devidamente durante 4 anos. Leonardo, aí eu pago minha dívida. Em quanto tempo meu nome tem que ser retirado? As empresas e os prestadores de serviços que inserem o nome do consumidor, quando o consumidor paga a dívida ou renegocia e paga a primeira parcela, elas têm a obrigatoriedade de retirar o nome do consumidor no prazo de 5 dias úteis. Então, eu paguei, ou eu negociei a minha dívida e paguei a primeira parcela do parcelamento que eu fiz, essa empresa ou esse prestador de serviço tem 5 dias úteis. Se ele não retirar, Leonardo, ação judicial. Porque aí aquela inscrição que era devida, com o seu pagamento ou com o seu parcelamento, ela passa a ser indevida, se não foi retirada nos 5 dias úteis subsequentes ao pagamento, ok? E não há outro meio a não ser mover uma ação judicial para que você, até liminarmente, peça ao juiz que retire o seu nome e você possa também ser indenizado moralmente por essa permanência indevida do seu nome nesse cadastro, ok? Leonardo, outra questão, meu nome está há mais de 5 anos, eu não paguei, mas meu nome está há mais de 5 anos, o que é que eu faço? Ação judicial. Você pode também mover uma ação judicial, a dívida persiste, ninguém está discutindo que você não deve, você apenas vai dizer para o juiz o seguinte: meu nome passou mais de 5 anos, ou a dívida já venceu há mais de 5 anos, meu nome não pode ficar inscrito no cadastro. A empresa que entre com ação judicial de cobrança ou de execução, que seja, que cobre você, que vá atrás de seus bens, mas seu nome não pode permanecer mais do que 5 anos. Pronto, a pergunta que eu ia fazer na sequência era essa. Você já falou aí, mas eu quero explicar o seguinte. Nesses 5 anos, ou mais de 5 anos, ou menos, não importa, a empresa ela tem o direito de entrar com uma ação judicial. Em ela entrando com essa ação judicial, digamos que vai prescrever meu nome, a inscrição teria que ser retirada do Serasa, mas eu não deixo de dever a dívida. Então, essa ação judicial, ela pode inclusive se transformar num monstro devido ao tempo que você está devendo, porque vai contar também do vencimento do débito. Eu estou querendo só diferenciar da cobrança da dívida com a inscrição no cadastro. São coisas distintas, exato. Eu que estou levando para você responder essa outra área distintas também, né? A cobrança dessa dívida na justiça ou execução, ela independe da inscrição no cadastro. Porque possa ser que a empresa ou o prestador de serviço opte em não escrever o seu nome e apenas só com ação judicial. Ou o contrário, que acontece muito. As empresas, geralmente as financeiras, dependendo do valor irrisório da dívida, elas preferem permanecer com o nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, prejudicando assim o seu consumo, forçando, é uma forma de forçar ele a pagar ou negociar, do que eles entrarem com a ação judicial, porque eles vão despender tempo, vão despender custos com advogados e tudo mais, e que às vezes ele não vai ter o fim, que é receber aquela quantia pelo valor ínfimo, ele não vai conseguir penhorar nada para garantir aquilo ali. Então, vai depender muito da tática que aquela empresa vai utilizar, vai depender do valor da dívida, então tem uma série de fatores. Então, mas a cobrança da dívida, ela independe da inscrição. Totalmente. Porque para a pessoa não achar que está devendo, então vai esperar 5 anos, que o nome vai sair do SPC e a dívida vai estar perdoada. A dívida não prescreve. A dívida ela prescreve, mas essa questão dos 5 anos da inscrição é uma coisa, é um prazo da lei para inscrição em cadastro restritivo de crédito. A prescrição da dívida é outra coisa. Não se comunga esse prazo de 5 anos. Às vezes a prescrição daquela dívida pode ser até maior, pode ser bem maior, entendeu? Ou um pouco menor, dependendo da origem da dívida, entendeu? Mas a inscrição do nome só pode permanecer durante 5 anos do vencimento posterior ao primeiro dia da dívida. Ok, tá bom. Ficou bem claro agora, né? Então, muito obrigado mais uma vez e aguardamos você no próximo programa. Deus quiser.
E estamos aqui agora com o nosso advogado da área trabalhista, Dr. Wagner Leandro. Muito obrigada, muito bom dia por você estar aqui no nosso programa SINCEF em Movimento. E o que temos para hoje, vamos falar de um tema muito interessante aí para uma gama de aposentados que estão aguardando aí, né, a incorporação. Só contar uma história prévia, né, que é necessária. Nós, na greve de 2015, conseguimos pactuar com o governo Dilma na época o retorno daquele pedaço da gratificação de desempenho, as GDs, que aí tem GDPST, GDAS, GD, dependendo do órgão, né, mas que começa com GD, todo mundo tem o contra-cheque. Nós conseguimos negociar que essa perda dos 50 pontos perdidos quando da aposentadoria, voltaria 1/3 a cada ano, em cada janeiro de 2017, janeiro de 2018 e janeiro de 2019. Pois bem, já estamos no mês de outubro, essas incorporações não foram efetivadas, né? Estou falando isso porque era para ter sido desde janeiro. O governo está falando que está pagando agora no mês de outubro e com o retroativo, né? Mas aí nós temos três nuances para estar discutindo aqui. Então, doutor Wagner Leandro, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, a Lei 13.324, ela criou as regras para a incorporação integral das gratificações de desempenho. O que é que acontece? Antes, você já começou aí com uma ótima notícia, que foi através de uma luta, né? Como sempre. Como sempre, né? Como tudo é uma luta muito grande, porque o servidor ele não sabe, né, do que tem por trás. Isso é bom você ter esclarecido, que houve uma luta muito ferrenha até se conseguir a edição dessa lei. O que é que acontece? Ela foi estabelecida justamente para tirar um pouco a grande, vamos dizer assim, o ajuizamento de um volume enorme de ações na justiça que estava acontecendo. Justamente para tentar equiparar os inativos aos ativos, né? Claro, então houve toda essa luta política, antes disso também lutas jurídicas, para que essa gratificação pelo menos mantivesse uma margem, né, dentro daquele parâmetro que a gente considera normal. O governo editou essa lei, né, em primeiro momento a gente acredita também para diminuir esse embate jurídico e também as lutas políticas que vocês, a gente sabe disso, massivamente estava lá batendo na porta do governo para que ele pelo menos diminuísse esse prejuízo. Desigualdade muito de aposentados e ativos. Então a gente finalmente editou essa lei, estabelecendo as regras para o pagamento integral, até se chegar ao pagamento integral dessas gratificações, aos aposentados e aos pensionistas. Na lei, ele estabelece que em janeiro de 2017, para os aposentados, para os ativos que passou 60 meses, ou seja, 5 anos, recebendo essa mencionada gratificação, ou seja, algum ADP da vida, né? Vamos dar exemplo do pessoal do Ministério da Saúde, que é a GDPST. Isso. Pessoal do Ministério da Saúde, FUNASA, GDPST. Você está lá no seu exercício, nas suas atividades, você olha lá no seu contra-cheque, você percebe que recebe essa gratificação. Você faz uma pesquisa, vê que recebe há mais de 5 anos. Se você recebe há mais de 5 anos, ou seja, 60 meses, você preencher os requisitos de fazer a opção para receber esse benefício do governo. Então você tem que fazer a sua opção, em caráter retratável. Em primeiro lugar esse, é importante ressaltar isso. Eu fui procurado, nosso colega do escritório inteiro, fui procurado assessoria jurídica, justamente para tratar desse termo. Na dúvida, porque o pessoal já está tão acostumado em ser burlado, né, pela administração pública, que, logicamente, mesmo diante de uma coisa boa, fica logo com o pé atrás. Mesmo diante de uma coisa boa, eu fiquei também. Ele procurou assessoria jurídica, eu acredito que muitos advogados por esse Brasil afora também foram consultados, o pessoal que faz parte das assessorias jurídicas dos sindicatos afora, e a gente orientou, a primeiro momento, lógico que a gente teve que fazer um apanhado
jurídico, várias sessões de estudo, inclusive consultando até colegas de fora, para a gente formar uma banca e ter um entendimento, digamos, definitivo, padrão, comum para esse caso. A gente chegou chegamos à conclusão de que realmente é bom para o servidor. Então, primeiro assunto, primeira conclusão que a gente pode chegar aqui e falar diante de vocês. A opção é boa. Você vai lá, você tem os requisitos dos 60 meses, ou seja, você é servidor do Ministério da Saúde, da Fazenda, tem os requisitos de que recebeu essa gratificação por 5 anos ou mais, e você vai se aposentar ou já se aposentou, você não precisa mais ter aquele drama, né? Que vai perder aquela gratificação, não perder, mas que vai diminuir, né, abruptamente, drasticamente. Você não tem mais essa dor de cabeça. Você vai, se aposenta, faz a opção e recebe os 67% em janeiro de 2017, era para receber, não é isso? A partir de janeiro de 2017 já um aumento de 67%, essa gratificação passaria a ser 84%. 67%, só para o pessoal não achar que vai aumentar 67%. Você ficou só com 50% e aumentaria para 67%, ou seja, em torno de 13% a 15% a mais, 13% do que você perdeu, né? Mais ou menos em torno disso. A matemática é mais ou menos essa aí. É mais ou menos não, é essa. É pegar a perda e dividir por 3. Um pedaço em 2017, um em 2018 e outro em 2019. 67 é o aumento que o governo oferece para 2017, 84 para 2018, até chegar à integralidade em 2019. Isso. O que acontece? O que está acontecendo na prática? O governo, para as pessoas que já fizeram a opção, ainda não incorporou esse percentual. Não é isso? Já tem um descumprimento. Só que esse descumprimento, ele é legal. Ele está descumprindo, ele está violando o dispositivo legal. Qual é a promessa que o governo agora está nos bastidores, a gente foi cientificado essa notícia, que a partir de outubro, contra-cheque de setembro, né? A folha de setembro, que saiu agora no começo de outubro, para os optantes desse regramento, vai haver já esse aumento. E o governo também está prometendo a pagar o retroativo. Isso. É isso? Está prometendo pagar o retroativo, claro, da data... Claro, sem juros nem correção monetária. Da data que você fez a opção. É isso que está nos chegando. Então é lógico que isso já é claramente, há uma violação legal. Se há uma violação legal, o judiciário, na sua atividade judicante, ele claro que ele tem que intervir. Vamos aguardar. Procura assessoria jurídica, que a gente orienta. Ok. Tá certo? Seja as pessoas que tenham requisitos e seja as que não tenham requisitos, para haver essa incorporação gradativa. Nos procure assessoria jurídica que a gente vai esclarecer. Ok. Muito obrigado, Dr. Wagner, e até o próximo sábado. Muito bom dia, doutor Valério. Nós estamos aí vivenciando um grande ataque aí ao Ministério Público do Trabalho, né? A mídia colocando a opinião pública contra o Ministério do Trabalho, né? Vamos falar um pouco sobre isso, vamos esclarecer realmente o que aconteceu e realmente onde é que estão, vamos dar os pingos nos is, vamos dizer assim, né? Bom dia, né, aos telespectadores, aos filiados do Sintcef. Primeiro, essa atitude contra o Ministério Público do Trabalho, que a gente chama MPT, Ministério Público do Trabalho, ela tem a ver com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi aprovada no Congresso Nacional é um ataque à retirada de direitos, certo? É um ataque à retirada de direitos. Deixa de prevalecer a lei para prevalecer o negociado. Nesse negociado,
quem entra com muita força para que não seja cometidas injustiças contra o trabalhador é o Ministério do Trabalho. Como eles demonstraram muita força no Congresso Nacional, eles, eu falo, o patronato, né, as grandes indústrias, as grandes empresas, eles também estão muito à vontade para bombardear os ministérios do trabalho nos estados. O patronato tem raiva da Justiça do Trabalho, porque ela diz que a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador e contra o empresário. Não é verdade. Não é verdade. O Ministério do Trabalho só entra com uma investigação para saber se tem trabalho escravo, para saber se a empresa está contrariando as leis trabalhistas, quando vem a denúncia. Quando chega a denúncia no Ministério do Trabalho, geralmente é o sindicato que faz a denúncia. Geralmente quem faz a denúncia é um trabalhador que está sendo escravizado, que está sendo explorado. Então o Ministério do Trabalho, de forma cautelosa, inicia um processo investigativo. Só entra com ação depois que se faz essa investigação, se faz as diligências e verifica-se que está existindo trabalho escravo ou assemelhado à escravidão. Querendo dizer, inclusive, que saiu um vídeo na internet dizendo que essa empresa gera empregos, que essa empresa faz bem ao Estado, mas queremos também mostrar o outro lado da moeda. Essa empresa foi construída lá no município de Extremóis com o dinheiro do BNDES. Não saiu um centavo do bolso desse empresário. Eu quero que ele mostre o que saiu do bolso dele para construir essa fábrica. Todas as máquinas que existem dentro dessa empresa foram compradas com dinheiro, seja do BNDES, seja com o dinheiro do Banco do Nordeste. Essa empresa paga salário miserável ao trabalhador. O dinheiro arrecadado por essa empresa no Rio Grande do Norte com as vendas não fica no Rio Grande do Norte, vai para São Paulo e para fora do país, para os bancos suíços, não fica no Brasil. A mesma coisa é o shopping que é ligado a essa empresa que foi construído em Natal, também com dinheiro do BNDES, não é com dinheiro do empresário. No Brasil é muito bom ser empresário com dinheiro público, seria bom você ser um empresário com seu dinheiro, com dinheiro privado. Que essa questão das facções, né, que foram criadas, que vamos dizer assim, que são os PJs, né? Então ele deixa de admitir funcionários, faz uma parceria, né, com uma facção, com uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica ela terceiriza a exploração, porque aí é ela quem vai escravizar o trabalhador para poder vender num preço que possa competir com o valor que a grande empresa vai querer pagar, né? Então esse problema maior surgiu agora, que não foi nem dentro da empresa desse empresário, foi de da empresa mãe, né? Foi em uma das facções ou em várias facções. E o que é que se viu em relação a isso? O que é que eu fiquei mais consternada? Você viu os trabalhadores sendo levados à rua para protestar, para apedrejar o Ministério Público e a Procuradora do Trabalho, a Ileana Mouzinho, né? De uma forma estarrecedora, como se ela estivesse tirando o pão das suas bocas, né? Então isso é uma coisa muito grave. Inverteu-se o papel, né? Inverteu-se o papel e o Ministério Público passou de protetor do trabalho para para o que estava impedindo o trabalho, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse viés aí, dessa inversão de papéis que aconteceu.
Hoje o Ministério do Trabalho, ele cumpre um papel social importantíssimo e busca evitar que o trabalhador seja escravizado na sua relação de trabalho. O empresário que manteve essa parceria, geralmente na região, em grande medida na região do Seridó, visa contratar aquelas pessoas sem carteira assinada, sem pagar FGTS, sem pagar texto de férias, sem pagar 13º, sem direito à hora extra. É isso que se estabeleceu nessas cidades. As pessoas se submetem a isso, por quê? Porque, de certa forma, elas preferem ganhar um salário mínimo a ficar sem ganhar nada. Por isso que elas se submetem a esse tipo de exploração. Mas é papel do Ministério Público do Trabalho fazer com que a lei seja cumprida. E se a denúncia de escravização chegou ao Ministério Público do Trabalho, ele não poderia se omitir, até porque a procuradora poderia depois responder a um processo disciplinar por omissão, por ter recebido uma denúncia e ter engavetado. Então a procuradora fez cumprir o seu papel enquanto procuradora do trabalho, investigou, verificou que realmente existia uma série de irregularidades e aplicou uma multa. Notificou várias vezes primeiro, né? Notificou para que fosse feita a correção. Foi dado prazo. Ao não ser feito isso, e eles se sentindo dono do poder, né? Eles estando no governo central, mandando e desmandando, eles achavam que simplesmente iriam passar por cima, como um trator passa fazendo um asfalto, iria passar por cima do Ministério Público, e o Ministério Público não iria ter pessoas ao seu lado para lhe defender, para lhe apoiar. E nós estamos aqui para apoiar sim o Ministério Público e dizer que vocês estão errados, inclusive vocês estão cometendo um crime, que é colocar a população contra um poder constituído, e vocês podem responder por isso. Nós queremos, enquanto o SINTSEF, reafirmar a nossa total solidariedade ao Ministério Público, em especial à Procuradora Eliana Mouzinho, e dizer que nós estaremos sempre do lado do trabalhador, do lado da trabalhadora. Por isso, esse posicionamento nosso, né, a favor do Ministério Público do Trabalho, porque eles não estão contra vocês, eles estão a seu favor, protegendo os seus interesses. Nós não podemos ser escravizados e achar que está certo, né? Eu sei que nós precisamos dos nossos empregos, nós precisamos de ter o pão de cada dia, mas não é através da superexploração. Nós não podemos voltar no tempo, nós não podemos voltar na era em que a gente não tinha nenhum direito sendo resguardado. E não é essa famigerada terceirização, essa famigerada nova legislação que foi aprovada por essa cambada de corrupto, né, que são, em grande medida, são empresários e legislaram em causa própria. Falsos empresários. Falsos empresários, porque administram o dinheiro público, seja de propina, seja através dos financiamentos dos bancos que não pagam, né, para escravizar as pessoas. Então, nós reafirmamos nosso entendimento de que o Ministério Público agiu corretamente e que nós estaremos do seu lado para proteger você, trabalhador, você, trabalhadora. Essa é a posição do SINTSEF. Esperamos que você tenha gostado, e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.